Fala galera! Tudo bem com vocês? Quero começar esse vídeo com um super agradecimento a cada um de vocês que já está inscrito no canal. Vocês são incríveis e estão fazendo essa comunidade crescer mais a cada dia. Se você está assistindo e ainda não se inscreveu, o que está esperando? Dá essa força pra gente, se inscreva aí e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Estamos com a meta de chegar aos 1000 inscritos até o final do ano, e com a sua ajuda, tenho certeza que vamos conseguir. Então, chega de enrolação, e bora pro vídeo. O episódio começa mostrando uma placa escrito, Cerimônia de Transferência de Classe 2624, segundo colégio da cidade de Lijian. O presidente do colégio, Lu Heng, começa a dar o seu discurso. Você só tem uma chance para determinar o seu destino no futuro, então, considerem a sua situação cuidadosamente. E não pense em trocar para uma profissão de combate quando ver elas, porque os invocadores e os mecânicos requerem muitos recursos, algo difícil de permitir para pessoas comuns. A galera já fica toda animada, então o cara segurando o óculos fala, espero ganhar a classe Berserker, assim eu poderei despertar e me converter em uma máquina de caçar cabeças. Lá ele, hahaha, o miserável ainda ri depois dessa frase. A menina de blusa rosa fala que quer ser uma farmacêutica. O maluco de cabelo roxo e casaco verde já dá uma zoada no de óculos, e pergunta a ele, é verdade que você tem medo de morrer? Faz muitos anos que saiu o jogo de realidade virtual, chamado Ethereal. A nova experiência e a máxima emoção de combate fizeram as pessoas ficarem viciadas nele. Cada vez mais pessoas se uniram ao Ethereal. Um dia, a superfície da Terra se expandiu milhares de vezes e apareceram uma grande quantidade de dungeons. Surgiram inúmeros monstros e raças alienígenas. O jogo Ethereal tinha se fundido com o mundo real. Todos puderam aumentar o seu poder melhorando e trocando de classe, lutando contra os monstros. E eu me cruzei com esse mundo já faz um ano. Antes que eu pudesse me adaptar à minha nova identidade, a minha mãe morreu. Então, a minha irmã, Zhou-Yun, adoeceu para uma doença estranha, e os médicos normais não puderam fazer outra coisa a não ser confiar em sacerdotes de baixo nível para manter ela viva. Tive que vender a minha casa e pedir dinheiro emprestado para todos os meus familiares apenas para salvar a vida da minha irmã. Porém, isso é algo temporário. Não encontraram a causa da enfermidade dela. A vida da Xiaoyun pode estar em perigo e morrer a qualquer momento. Os gastos médicos ficam cada vez mais caros e a minha renda de meio período já não é mais o suficiente. Desta vez, tenho que trocar a minha classe para uma de combate, limpar masmorras para ganhar mais dinheiro e conseguir levar a Xiaoyun para sacerdotes mais avançados. A cerimônia de transferência está prestes a começar. Dentro de alguns momentos, os que leram a sua identificação de estudante entrarão dentro do círculo mágico. Então o mago estende o cajado, lá ele. Um círculo mágico é formado. A galera, sentindo a pressão do poder do mago, exclamam: caramba! É um mago de nível 24. O prota fica em choque com a força do mago. Um mago profissional que rege uma cerimônia de transferência de trabalho ganha por volta de 6 cifras em dinheiro. Uau! Que rentável! O professor começa a fazer a chamada, número 1 Zenshen. Um rapaz levanta sua mão e responde. Então o prota olha e pensa, vai começar. Há milhares de classes à disposição. No entanto, somente as 3 classes mais adequadas a você aparecerão na cerimônia. Em um mundo repleto de monstros e criaturas maléficas causando estragos, as classes de combate são as mais desejadas e respeitadas. Em contrapartida, as ocupações de subsistência são as que possuem menos apelo. O cara prostrado no chão pois não conseguiu nenhuma classe do tipo combate, segundo a probabilidade dos anos anteriores, a metade da nossa classe deveria conseguir classes de combate. Entre essas 3, a com maior potencial de desenvolvimento é a de encantador. O professor continua fazendo a chamada. Então chega a vez do nosso prota, número 31, Zhou-Yi. Então alguém grita: vai até lá, CDF! Estão chamando você! Enquanto o prota vai caminhando até o local, a galera vai falando:
É uma pena que o rendimento acadêmico e os atributos não são um fator-chave na hora de adquirir uma classe. Aqui nós somos todos iguais. O CDF possui um ótimo rendimento acadêmico e atributos sólidos, ele teria todas as chances de conseguir uma boa carreira. Então um dos professores vira para o outro e pergunta: como está sua turma, Lao Li? Quantos deles conseguiram uma classe de combate? O outro professor responde que foram 16 alunos. O professor começa a zombar do outro. A nossa turma conseguiu 21, uma delas é uma classe rara, os indicadores da avaliação deste ano foram cumpridos. Ei, o que deu no estudante modelo da sua classe? Ele está parado. Quando o prota entra no círculo colar em seu pescoço começa a brilhar. Ele fica assustado com esse acontecimento. O colar emite um brilho cada vez mais intenso, irradiando uma luz deslumbrante e fascinante. Então uma energia densa começa a sair do colar. O protagonista, assustado, murmura: mas o que? De repente, mensagens começam a aparecer na frente do protagonista, energia do sistema detectada. Ativando o sistema. Carregamento completo. Confuso e alarmado, ele se pergunta: sistema? Que sistema? Desacreditado no que está vendo, ele coça os olhos, como se tentasse afastar a visão surreal à sua frente. Ainda em choque, ele estende a mão e toca o sistema, sentindo sua presença. Com a voz trêmula, ele murmura: o sistema é real. Ele então pensou: esse é o colar que comprei em uma daquelas barracas de rua na minha vida anterior. Ele foi transportado comigo para cá. Achei que pudesse ser um tesouro, mas, depois de analisá-lo por tanto tempo sem obter resposta, acabei desistindo. Olhando para o sistema ele pensa. E, agora, ele ativou o sistema. E me deu um ótimo presente. Mas que sorte! Neste mundo, os talentos vão do nível F ao nível S. Quanto maior o nível, maior o efeito de amplificação. Entretanto, o mais importante é que as 3 classes que aparecem na cerimônia têm uma grande relação com esses talentos. De repente, as pessoas ao redor começaram a se alarmar. Alguém gritou: o que deu em você, Zouri? Por que está aí parado, atônito? Não conseguiu uma classe? Outro responde com desprezo: não fale besteiras. Isso não acontece há centenas de anos. De repente, uma luz intensa explode do protagonista e dispara na direção ao céu. A multidão ao redor entra em choque, paralisada pela visão surreal. Todos se voltam para o céu, onde as nuvens se agitam, emitindo um barulho estrondoso e liberando feixes de luz energética que cortam o ar. A cena é de pura maravilha e terror, capturando a atenção de todos. Os instrutores permanecem paralisados, atonitos com a cena. O mago, em um tom de espanto, exclama: não, isso é o presságio do despertar de um talento. Então, o instrutor careca pergunta, incrédulo: isso é um despertar de conquista de classe? De repente, das nuvens, desce um ser semelhante a um anjo, com asas estendidas e uma presença majestosa. A majestosa anja para em frente ao protagonista, sua beleza radiante ofuscando tudo ao redor. O narrador em estado de choque, exclama: e que anja, hein, rapaziada? Ha ha ha! Quebrando a 4ª parede. O protagonista permanece paralisado, olhando para a anja em estado de choque, sem conseguir reagir. A surpresa e a incredulidade dominam seu ser, enquanto a figura celestial diante dele emana a aura de poder e mistério. A anja permanece parada, olhando para o protagonista, enquanto a multidão ao redor observa em silêncio. Nessa cena, galera, eu não sei se o pessoal consegue enxergar ela também ou só estão impressionados com a luz, pois não explica se eles estão enxergando a anja. A cena foca na anja, revelando sua figura majestosa, adornada com um símbolo brilhante em suas costas. A luz irradia do emblema, ressaltando sua presença divina e poderosa. A anja fala com uma voz serena e poderosa: a luz é a sua crença e a fonte do seu poder. Em seguida, ela estende as mãos em direção ao protagonista, que continua paralisado, sem conseguir reagir ou compreender plenamente a magnitude do que está acontecendo.
A anja se lança na direção do protagonista, dizendo com sua voz ressoando com força, com o apoio da fé. Com a mão erguida em direção ao protagonista, a anja declara: a luz sagrada sempre estará ao seu lado e eliminará todo o mal. O protagonista, ainda em estado de choque, continua a olhar para ela, absorvendo suas palavras. Transformando-se em uma onda de energia radiante, a anja se dissolve e flui em direção ao protagonista, entrando pela sua cabeça. Quase completamente fundida em sua testa, a anja sussurra suavemente: sempre estarei ao seu lado. A cena foca no protagonista, que tem os olhos abertos, revelando uma estrela brilhante em suas pupilas. E na sua testa, um choque de energia irrompe do protagonista, como se uma transformação profunda estivesse ocorrendo. A luz sagrada que emana dele se intensifica, criando ondas de energia que reverberam pelo ar. 3 seres de luz surgem diante do protagonista, emanando uma aura radiante e poderosa. Cada um deles possui características distintas. Os alunos estão completamente em choque. Um deles pergunta incrédulo: o novo talento do Zoe é a proteção de um anjo? Então aqui responde minha dúvida se eles estavam vendo o anjo ou não. Outro aluno, ainda atordoado, exclama: adquirir novos talentos durante a cerimônia é algo inacreditável. Outro, com expressão de espanto, pergunta: caramba! Que classes são essas? Eu nunca vi antes. Puxando o professor, mais um aluno questiona: professor Lee, quais são as classes desses 3 símbolos? A tensão na atmosfera aumenta enquanto todos aguardam a resposta do professor. Um aluno grita: professor Lee? O professor, ainda em choque, luta para superar o que está acontecendo, e tenta responder aos alunos: São. Então, o professor, com um olhar de incredulidade, grita: classes secretas. As 3 classes se revelaram diante do protagonista e da multidão. Cada símbolo brilha intensamente, projetando uma aura única. Olhando para as 3 classes, o protagonista, com uma expressão pensativa, murmura: mago da luz, sacerdote sagrado e paladino. Parado diante de cada um dos seres de luz, o protagonista continua indeciso, seu coração e mente conflitantes. O mago da luz é uma classe de puro rendimento. Embora possa conjurar explosões, é uma classe que não possui muitas habilidades para salvar vidas. Neste mundo onde os extraterrestres são dominantes, é fácil de acabar ferido ou morto. Os sacerdotes possuem uma grande gama de habilidades para salvar vidas e pode dominar incrível habilidade de ressurreição. É uma pena que sua capacidade de combate seja baixa e ele depende muito dos seus companheiros, então não é uma classe adequada para mim. O paladino é uma classe de múltiplas funções que possui habilidades diversificadas, sendo capaz de resistir a ataques. E também, nenhuma delas se sobressai, mas com o dom da afinidade da luz, a história é outra. Tocando no sistema, pensa o protagonista com determinação: essa é a melhor escolha. Assim que o protagonista escolhe o paladino, uma ocorrência instantânea acontece. Rapaziada, olha o tamanho do bicho, e eu achando que ele tinha um tamanho de uma pessoa normal. O paladino começa a fazer uns movimentos dizendo umas frases: humildade, honradez, heroísmo. Ele levanta o martelo dizendo compaixão, responsabilidade. E quando ele fala, e ser digno, ele já lança a marretada do Thor no chão, que a galera até grita: eita! Então ele se vira e fala: e uma busca incessante por justiça e retidão. E eu estou tipo: esse paladino é meio maluco. O protagonista olha para o paladino, ainda absorvendo o impacto de sua escolha. O paladino, com um olhar sério, fala: isso é ser um paladino. E eu estou tipo: que viagem foi essa? O paladino e o protagonista ficam ali, se encarando em silêncio. O redor entre eles parece vibrar com uma energia sagrada. De repente, uma energia dourada começa a envolver o protagonista. Das costas do protagonista, surgem asas feitas de pura energia dourada, brilhando intensamente. Elas se expandem majestosas, refletindo o poder e a divindade do paladino recém-conquistado. De repente, uma mensagem do sistema surge diante do protagonista: parabéns, você adquiriu a classe de paladino.
A cena revela o protagonista em sua nova forma gloriosa, metade cavaleiro, com armadura, e metade anjo, com 6 asas. E essa transformação, tá braba demais.